Vamos para a quarta questão. A quarta questão disse que Giovana deseja fazer um painel usando folhas de papel de tamanhos de carta e A4. O painel será composto por duas faixas, cada uma contendo apenas folhas inteiras de um tipo, dispostas lado a lado, sem sobreposição e sem espaço entre elas, formando uma figura retangular, sem sobras e sem cortes de papel. Muito bem, então aqui está a figura que a Giovana está fazendo. Aqui você tem uma faixa com folhas apenas do papel do tipo carta. Aqui você tem outra faixa de folhas apenas de papel de tamanho A4. Você nota que essas folhas elas não estão sobrepostas, também não existe espaço entre elas. A mesma coisa em relação à fila que tem apenas papéis do tamanho A4. Também não existe sobreposição e nem espaço entre elas. Beleza. Ela quer formar com isso, um painel retangular. Tá aqui. Então, se o painel é retangular, isso significa dizer que o comprimento total que eu vou ter aqui com papel do tamanho de carta vai ter que ser igual ao comprimento total que eu vou ter com papel do tamanho A4, ok? Vamos continuar a leitura dessa questão de onde a gente parou. Aí ele diz o seguinte, ele diz que, formando a figura retangular, sem sobras, sem corte de papel, as folhas do tipo carta, que ele chamou do tipo 1, então aqui onde tem 1, é só para dizer que as folhas do tipo carta, serão dispostas na posição vertical. Pessoal, perceba que essas folhas ele não colocou assim, deitada, eles colocaram elas em pé. Beleza. Serão dispostas e as folhas do tipo A4, que ele chamou de tipo 2, professor, então tá aqui, o tipo A4, ele chamou de tipo 2. Ele colocou essas folhas, de acordo com o texto da questão, no formato, na posição horizontal. São dispostas na posição horizontal. Note que as folhas de papel A4 elas não estão em pé, não. Elas estão deitadas, horizontalmente. Conforme mostra a figura. Ok, vamos continuar a leitura da questão. Sabendo que as folhas A4 têm tamanho 210 por 297, turma, isso é interessante. Se eu tenho essa folha A4, ele diz que ela tem tamanho 210 por 297, 210 deve ser a menor dimensão dela, e 297 deve ser a maior. Então, 210, vamos supor, é a largura. 297 seria o comprimento. Então, a medida desse comprimento das folhas A4, que vai contribuir para formar a base desse painel retangular, cada basezinha de papel tamanho A4 tem um comprimento de 297 milímetros. Já as folhas, de que tamanho? Do tamanho carta, as medidas delas são de 216 por 279. Espera aí, então vamos lá. As folhas de carta, elas já estão dispostas verticalmente. Então, isso significa dizer que se as medidas de carta são 216 por 279, essa medida aqui que vai formar a base superior desse painel, essa medida aqui é exatamente 216, que é a menor medida. Então, no caso do papel de tamanho A4, essa aqui é a maior, que é 297. No caso do papel de carta, essa medida aqui é a menor, que é 216. Ele quer saber qual é a menor quantidade total de folhas de papel, incluindo A4 e carta. Então, vamos lá. Menor quantidade total de folhas. Então, é o seguinte. É como se ele quisesse que eu pegasse a menor quantidade de folhas de papel do tamanho de carta e somasse com a menor quantidade de folhas de papel do tamanho A4. Assim eu vou ter a menor quantidade total de folhas. Total é cartas mais A4, isso que é total, ok? Ele disse que Giovana precisa usar, para conseguir atender as exigências do enunciado, qual é essa menor quantidade total de folhas. Então, pessoal, esses números que estão aqui representam a menor quantidade total. O que isso quer dizer? Ele pega a menor quantidade de papéis de cartas para fazer isso e soma com a menor quantidade de papéis de tamanho A4 para fazer isso. Assim ele vai ter a menor quantidade total. Lembrando, quanto é que vale essa dimensão aqui de carta? Professor, vale 216. Essa dimensão aqui do A4 vale 297. Isso é muito importante. Vamos ver lá no nosso material, aqui no nosso quadro, como é que vai ficar.
Se eu perguntasse para vocês quanto é que vale essa medida aqui, em cima, você já sabe. Você acabou de falar, professor, essa medida aqui é 216 milímetros. E essa medida aqui é 297 milímetros, tá aí? Tudo aí, 216, 297, ok. Professor, como é que eu vou fazer esse problema? Cara, a gente vai fazer o seguinte. Existem problemas que às vezes o aluno ele coloca como preocupação principal, isso aqui vai ser um MDC e um MMC. A tua preocupação principal não deve ser essa. A tua preocupação principal é resolver a questão e ver o que tu precisa para tu achar a resposta. Talvez tu não precise nem usar MMC e MDC em uma questão que é de MMDC ou de MMC. O aluno diz, agora me confundiu. Cara, preste atenção no que eu vou te falando e eu vou te mostrar como é bom pensar. Aqui eu tenho uma folha, outra folha também, qual é o comprimento aqui? 216, aqui também 216. Todas essas folhas têm medida 216 milímetros. Então vamos imaginar que eu tenho uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, N folhas. N folhas. Então vamos pensar comigo. Se eu quisesse achar qual é o comprimento total dessa base superior, se eu tivesse 2 folhas, seria 216 mais 216, ou seja, 2 vezes 216. Se eu tivesse 3 folhas, seria 3 vezes 216. Mas eu tenho N folhas, então essa medida total é N vezes 216. Ok? Professor, como é que eu faço para achar essa medida total aqui das folhas A4 que estão enfileiradas? Uma coisa é certa, tem que ser igual ao comprimento da fila de folhas de tamanho de carta. A fila de folhas de tamanho A4 vai ter que ter o mesmo comprimento da fila de folhas de papel de tamanho carta. Então aqui vai ficar 297, essa medida aqui também é 297, todas as folhas estão aqui em medida 297. Então aqui eu tenho uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, N folhas. Eu não posso dizer que a quantidade de folhas é a mesma. Eu posso dizer que o comprimento total de baixo é igual ao comprimento total de cima. Então, se eu tivesse só 2 folhas, qual era o comprimento total? 2 vezes 297. 3 folhas, 3 vezes 297. Mas eu tenho M folhas. Então, o comprimento total dessa parte de baixo vai ser M vezes 297. Como ela quer formar um painel retangular, para ser um painel, para que dá um retângulo, a dimensão, o comprimento total de cima tem que ser igual ao comprimento total de baixo. Então, essas duas medidas são iguais entre si. Então, eu posso garantir que 297 vezes M tem que ser igual a N vezes 216. Óbvio. Professor, eu posso jogar esse M para cá, dividindo esse 297 para lá? Pode, não tem nenhum problema não. Vai ficar como? Vai ficar que M dividido por N é exatamente igual a 216 dividido por 297. Ok? Ah, professor, então eu quero saber um possível valor para M. Por exemplo, M podia ser 216 e N podia ser 297. Eu digo, podia, mas ele quer que esse comprimento seja mínimo. O que é que isso significa dizer? Que o M e o N, como representa número de folhas, eles são números inteiros. Então, obrigatoriamente, o M tem que ser o menor número inteiro possível e o N tem que ser também o menor número inteiro possível. Ora, como M e N são números inteiros e tem que ser menor, o que eu vou fazer com essa fração, com essa razão? Vou simplificar o máximo que eu puder. Professor, será que dá para simplificar, dividir em cima e embaixo por 2? Não dá, porque a parte de cima é par, a parte de baixo não é. Mas dá por 3, vamos ver. 2 mais 1, 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3? É. Vamos aqui embaixo. 2 mais 7, 9, mais 9, 18 é por 3? É. Então, ambas dá para dividir por 3. Aliás, vou dar uma informação muito massa para vocês. Quando a soma dos algarismos de um número for múltiplo de 9, o número é divisível por 9. Então, se você me perguntar qual é o critério de divisibilidade por 9, eu te respondo. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. 2 mais 1, 3 mais 6, 9 é divisível por 9? Sim.
2 mais 7, 9. 9 mais 9, 18 é divisível por 9? Sim. Então aqui dá para a gente simplificar logo por 9, tá bom? A gente ganha tempo, ao invés de simplificar por 3 duas vezes. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui, ó, pegar 216 e vou dividir por 9. Eu já sei que o resultado dessa divisão é exato, ou seja, que o resto é zero. 9 cabe quantas vezes dentro de 21? Duas vezes. 2 vezes 9, 18. 18 para 21, 3. Abaixo o 6. 9 cabe quantas vezes dentro de 36? 4. 4 vezes 9, 36 para 36, nada. Então, na hora que eu dividir a parte de cima por 9, deu quanto? 24. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir também a parte de baixo por 9. Eu vou pegar 297 e dividir por 9. Por que eu sei que ela é divisível por 9? Porque a soma dos seus algarismos deu 18. E 18 é divisível por 9. Então, quantas vezes 9 cabe dentro de 29? 3 vezes. 3 vezes 9, 27 para 29, 2. Abaixo o 7. Quantas vezes 9 cabe dentro de 27? 3 vezes. 3 vezes 9, 27 para 27, nada. Então, deu exatamente 33. Então, coloca aqui, ó, 33. Professor, ainda dá para simplificar mais ainda. Eu digo, que bom. Dá para simplificar aqui cima e embaixo por 3. Então, vai ficar aqui M sobre N é igual a 24 por 3 dá 8, 33 por 3 dá 11. Professor, chegamos a uma fração chamada irredutível. Não dá para simplificar mais. Isso significa dizer que o menor valor inteiro de M é 8 e o menor valor inteiro de N é 11. Oh, coisa boa! Então, eu descobri que para essas filas ter o mesmo comprimento, a menor quantidade de folhas do tipo carta que eu coloco é N, e N é 11. E a menor quantidade de folhas do tipo A4 que eu coloco aqui enfileirada é M, e M é 8. Professor, conclusão, M mais N vai ser igual a 8 mais 11, 8 mais 11, 19. Então, eu sei que a menor quantidade de folhas que eu devo colocar vão ser 19 folhas. Resolvemos esse problema. Seria o que eu chamo de padrões de divisibilidade. Observando os padrões, chegamos a essa conclusão. Professor, tem isso lá? Cara, eu não sei. Vamos dar uma olhada lá nas alternativas? Quando a gente dá uma olhada lá nas alternativas, quais são as alternativas? 12, 19, 21, 57, 88. Está aqui. Letra B de bola. Não perca a resolução da nossa quinta questão.